problema também. Não, muitos. Mas tem um treinador que pelo menos testou alguma coisa. Cheio de problema. Agora. E que botou a bomba do Dalpozo Náutico, no Cássio, bolso, né? Botou no Dalpozo bolso. no bolso o primeiro tempo todinho. Só que o Náutico Mas agora tem uma bomba, tem uma equipe né? mais fraca tecnicamente. Só que teve a bomba, que é o que está rolando agora aí, que é o caso Chiesa, né? Chiesa finaliza que de novo se machuca, problema muscular, e aí começam rumores, bastidores, né? Tem uma entrevista de Roberto, o próprio Roberto dizendo que ele só aguentava um tempo e que foi pedido para ele não jogar o segundo tempo, que ele pediu para Chiesa jogar mais 10 minutos, e rumores de que ele não poderia nem ter ido para o jogo, né? E aí já existe uma pressão, né, sobre Roberto Fernandes. Ele mesmo tem elevado essa pressão, né? Porque, de fato, eu acho que... E aí, sobre o termômetro, e foi também unanimidade no programa, e o Cássio Rodolfo, o termômetro de Roberto deu uma esfriadinha no Clássico. Melhorou. Sim. E aí, Cauê, de onde Cauê estava, ele foi melhor do que Dalpozo. Ainda que o Náutico tenha ficado mais perto da derrota, né? Dalpozo foi completamente dominado no esquema tático por Roberto Fernandes. E é por isso, como o Fred colocou aí, esfriou um pouco para Roberto Fernandes. Por mais que diante do jogo, do contexto, do enredo, como se desenhou o jogo, o Sport esteve mais próximo da vitória. E talvez ele ter colecionado uma derrota que colocasse ele num momento de cheque muito maior nos aflitos. Isso, Roberto Fernandes. Mas ele, se você analisar o contexto como todo, o Roberto saiu maior do que Dalpozo nesse jogo. E do que entrou também, né? Do que entrou. Do que Dalpozo eu não tenho dúvida, não. Agora, do que entrou também, considero. Agora, também. A questão é que Roberto Fernandes, eu acho ele um treinador que ele consegue fazer bem essa leitura de jogo para um confronto como se fosse mata-mata. Ele desenhou o time para o Sport não jogar. Só que num campeonato de pontos corridos, numa Série B, ele precisa, na verdade, fazer com que o time dele jogue. Precisa pontuar, né? Ele precisa pontuar. Ele precisa ter vamos dizer que, um padrão de jogo, e aí, a depender dos adversários, ele adapte, sobretudo com aqueles que estão no patamar mais acima, ele adapte o seu time devido aos adjetivos daqueles times que são superiores a ele. Então, eu acho que o Roberto Fernandes tem um mérito nesses jogos, estilo mais mata-mata, estilo mais decisivo, mas ao mesmo tempo não consegue extrair tanto do Náutico, por mais falta de peça que existe, e aí não adianta tirar Roberto Fernandes, trazer outros treinadores e não contratar. Não adianta. O Náutico é muito claro. O Náutico não subiu ano passado, aquele crime do Náutico, porque faltou coragem do Náutico de investir em 2, 3 peças no máximo. Não precisava ser o craque da Série A, não. Mas jogadores que fossem úteis para o time simplesmente não desligar, como desligou. Só que o Náutico achou que dava. Vou gastar pouco. E talvez custe muito o Náutico. Custe muito, anos e anos, para poder ter uma nova chance de subir daquela. Você empenha o que tiver que empenhar para subir. Estava muito desenhado. É até diferente do cenário do Sport hoje, que o Sport mas o cenário do Sport hoje é com o G4 muito mais difícil, não está tão disparado como o Náutico estava, e não tem o futebol que o Náutico tinha naquela época. Então, não mesmo. Então não tem como nem fazer uma... Então, talvez em certo momento, se o Sport tivesse mais à frente, perder essa sequência aí, zerar, a direção pode olhar assim, e para que eu vou gastar uma bala na agulha gigante se o negócio possa ter caminhado para um... Foi o que eu falei, lugar. Foi o que eu falei no Tele. Eu acho que parte da permanência de Roberto Fernandes se deve a meio que a convicção de que o Náutico não vai subir e que talvez com alguns reforços pontuais dê para estabilizar e não cair. Que eu acho que é a tendência, inclusive. Eu acho que o Náutico não tem a linha estrutural para ser um dos piores times, um dos 4 piores do campeonato. Agora ele pode ser, né, por aquele agravamento de crise, algo muito parecido com Fortaleza na Série A. Agora, Cauê, teve algo que o Rodolfo falou rapidinho isso durante o Tele,
e que se encaixa bem em dois aspectos que a gente está analisando aqui, que é o que você citou de Roberto Fernandes ser um ótimo arrumador de time para uma decisão e não conseguir ter um trabalho a longo prazo, e o Náutico contratou ele, né? E o Náutico contratou ele só para ganhar do Retrô. Exato, Na verdade é essa. O Náutico ganhou ele só para ganhar do Retrô. Não pensou na Série B. Ali o Náutico meio que já fez uma escolha. E João, por exemplo, o João de Andrade Neto, defendeu essa escolha. Quem tuitada de João de Andrade Neto antes da final tem nem isso mesmo, é ganhar o campeonato e fazer uma Série B de marola. Então já tinha muito essa linha de pensamento. Eu estranhei, eu questionei isso aqui. A torcida do Náutico a torcida do Náutico abraçando aquela ideia, mas é porque o jogo do Retrô estava para acontecer. Bastou acabar o jogo do Retrô, 2 porradinhas na Série B, a turma já largou essa ideia. Mas e aí tem um ponto, Cauê, com isso e com a utilização de Chiesa para além do que foi autorizado, e é o que Rodolfo falou. Até que ponto Roberto Fernandes foi por ele no sábado? Sabe? Foi por ele. E ele expôs muitos jogadores também, Fred, nas próprias palavras. Foi para palavras. salvar a própria cabeça, né? Ele foi muito ali, tipo, o que ele fala do gol tomado, é assim, eu estranhei o tom. Porque geralmente treinador não pontua tanto lances, até diz que foi um erro coletivo, mas não da forma como ele colocou de aquilo foi treinado, a gente sabia quando a bola ia, não pode acontecer. Foi muito o tom muito elevado de que foi um tom de cobrança que ali foi dirigido para quem era para estar ali, né? Foi muito dirigido. E também não é novidade em relação à carreira de Roberto, né? Não é a primeira vez que ele faz isso. Talvez ele característica. Ele esteja seguindo numa queda de braço, que ele sabe que o elenco, as peças, tirando a turma do ano passado, tirando Giancarlo, o próprio Chiesa e alguns poucos ali, tem força, mas talvez a culpa ali ele foi jogado em jogadores de pouca representatividade de poder dentro do elenco. E que aí ele pode jogar justamente jogar na queda de braço, ó. Eu tô me lascando por conta da falta de qualidade aqui, ó. Quem me ferrou ali, ó? Quem me ferrou é porque no sistema defensivo o zagueiro era para estar marcando, geralmente foi Thierry que cabeceou, geralmente é um zagueiro que está marcando zagueiro com zagueiro, foi um zagueiro fraco que não está me entregando o que era para entregar, eu não tenho jogador para estar jogando, então meio que ele reforça a queda de braço e essa narrativa de elenco que não se tem e eu tô arrancando leite de pedra. Talvez ele tenha ido nessa postura de querer realmente reforçar isso daí, meio que tirar o dele da reta. Tá no silencioso, Fred. E a gente tá falando de 2 treinadores em xeque e pesa um momento em que existem bons nomes no mercado. Tá? Existem bons nomes no mercado. Isso, para mim, tem que ser diretamente parte do debate. Porque, repito de novo, algo que foi debatido no Tele. Quando o Dalpozo foi contratado, você não tinha Mozart, você não tinha Marcelo Cabo, que inclusive era o preferido do Sport. O Sport esperou ao máximo para o Marcelo Cabo, que estava já vivendo uma crise ali no CRB, mas não caiu. O CRB estava lascado do campeonato estadual, tinha caído da Copa do Brasil, estava mal na Copa do Nordeste, depois acabou se recuperando. E você não tinha, por exemplo, que depois teve, agora já está no Ceará, Marquinhos Santos. E Lisca, que o Sport tentou, naquele momento esperava um desfecho da negociação do Inter com possivelmente a da Helma para ele ir lá para o mundo árabe. Hoje você tem essas opções no mercado. Tá? Isso eu estou citando quando o Sport contratou Dalpozo. E quando o Náutico contratou Roberto, também não tinha esses 2 primeiros nomes que eu falei, Marcelo Cabo e Moza, e também Humberto Lousa, que para o Náutico está na pauta, para o Sport não, porque ele foi mal aqui, mas para o Náutico está na pauta. Tá? E agora, você tem eles no mercado.
E o Náutico, na verdade, como eu falei, o Náutico fez aqui, ó. Ganhar do Retrô, ganhar do Retrô, ganhar do Retrô, ser campeão estadual. Quem é que não perde esse jogo? Roberto. Pronto. Tá, Roberto, confusão, bababá, gritaria, e Roberto garante. Então, assim, agora tem treinadores que você tem a sensação de que se chegar, dá uma melhora. Você tem uma sensação. Né? Acho que foi Clauber que citou, né, em algum lugar, não sei quem foi que já citou que o Náutico já estuda esses nomes. Mozart mesmo é um ótimo nome para o Náutico. Agrada, né? Rodolfo defende Louser, né? O técnico que ele queria do Náutico era Louser. Para mim, o Náutico deveria ter ido atrás de Louser desde o começo do ano. Eu acho que era o melhor nome para o Náutico. Mas é isso, sabe? Eu acho que o mercado influencia também. Tá? O mercado influencia também. Então, eu acho que os dois treinadores vão ali muito em xeque para a próxima rodada do Sport e do Náutico. Eu acho que Roberto, com outro empate, se segura e que Dalpozo com empate cai. Eu acho. Eu vejo dessa forma. Mas não sei também. Né? Não sei o que pode acontecer ou quanto esse caso Chiesa pode desenrolar aí para para agravar ainda mais essa pressão, que eu não sinto tanto de fora para dentro não, tá? Se você for fazer um termômetro pelo menos de percepção, vocês podem me ajudar. Eu acho que a torcida do Sport hoje é muito mais indignada com o Dalpozo do que a do Náutico com o Roberto, né? Sobretudo eu acho que sim, até pela gênese das duas histórias, né? O lastro que eu tanto falo que Dalpozo não tem, né? Dalpozo nunca teve e Roberto chegou com a missão e cumpriu essa missão, velho. Assim, é um começo muito diferente dos trabalhos. Havia também uma expectativa diferente sobre o desempenho. E a missão é muito mais simples, né, Celso? Convenhamos, né? A missão do Náutico do campeonato é muito mais simples que a do Sport. É isso que eu tô falando em relação às expectativas que tinha sobre cada uma, né? Como você falou, havia dentro da torcida do Náutico um sentimento de que era uma Série B muito difícil. Era para você fazer uma Série B de marola que fosse essa, com Grêmio, com Vasco, com Cruzeiro disputando, com Bahia e Sport caindo, né? Torcedor do Náutico que via o início, o fim de temporada 2021, o início de temporada do Náutico em 2022, olhou e fez, não, meu sarrafo é esse aqui, consegui meu objetivo, beleza, vamos aí. Se der um vento de popa e de proa aí, a gente consegue, de repente, fazer uma campanha interessante, surpreendente. Não deu isso no começo, como foi no começo do ano passado. Acho que o sarrafo do Náutico, a expectativa do Náutico, realmente está um pouco mais baixa em relação à meta do time para essa Série B. Não, agora é essa mesmo, Celso. Agora é essa mesmo. Sem dúvida. Se alguém pensar... No início, veja só, no início eu era contra. Porque, vê só, acaba o estadual. Vê que coisa surreal. Acaba o estadual. O Náutico é campeão. O Sport nem na final chega. Como é que 3 dias depois o Sport se considera candidato ao acesso e o Náutico não? Exato. É meio ilógico. No mínimo, você tem que considerá-lo. É um pouco... Daí vocês concordam que, assim, foi um discurso meio... Sim, Fred. E outra... E outra... Entendendo. Você... Vamos lá. Eu sei que esse ano não vou ter bala na agulha para subir financeiramente. Tem um G4 muito forte aí, um G5, na verdade, porque tem um Sport ali, mesmo Fred colocando que o Sport não... Diante da perda do Pernambucano ali, talvez mas pela história do Sport na Série B, você não vê. Foi colocado, a gente colocou. A gente colocou. Mas o Náutico poderia... Vamos imaginar que, não dá pra gente esse ano. Ok, vamos fazer uma campanha de... Agora, aí você tem que fazer o quê? Eu tenho que apostar no elenco, mais ou menos, mas eu tenho que apostar no elenco, que eu formato um elenco pro próximo ano. Que eu forme um time pro próximo ano. Só que o perfil do time que o Náutico foi montando não é pro próximo ano. Exatamente, perfeito. Não é. Então não é uma coisa de planejamento, não é algo de pensado de clube que muitas vezes, pronto, o América Mineiro, que a gente sabe que fica naquela gangorra, muitas vezes o América Mineiro, tirando esse ano que foi para um patamar superior, por todo o contexto
de disputar uma pré-Libertadores, que deu certo chegar na fase final da Libertadores. O América Mineiro sempre foi aquele clube que foi para a Série A, mas olhava assim e dizia, eu não gasto mais do que eu posso nem tá porra. Eu vou voltar para a Série B e vou ficar nessa até... O Náutico poderia ter um pensamento desse na Série B desse ano. Pô, o cenário é muito difícil para mim, então eu não vou gastar mais do que eu posso, mas eu vou preparar um time para que no próximo ano eu chegue como um dos favoritos. Só que o Náutico não apostou nisso. O Náutico veio trazendo jogador que era do Atlético Goianiense, ou seja, ele vai formar o cara para o Atlético Goianiense. Trouxe um cara lá de Portugal, Amarildo, manteve Chiesa no cenário físico que a gente sabe como está. E tantos outros jogadores, Júnior Tavares que permaneceu, não alçou mais ninguém da base. Simplesmente o Náutico, que fez um excelente trabalho há 2, 3 anos atrás, que resultou aí em ter um Hereda como titular, de ter um Haldner como titular, de hoje ter um Carlão brigando pela posição ali, de ter alguns jogadores, de ter vendido alguns jogadores para outros clubes, ter feito dinheiro. Hoje o Náutico simplesmente tem Tássio ali, que está sendo titular em algumas partidas, muito mais por não ter Hereda. Carlão está de titular muito mais por falta de investimento do clube em um zagueiro do que propriamente pela convicção, talvez, de que, pô, Carlão é o craque que é para estar aqui porque a gente valoriza divisões de base e tal. Não é por isso. Então, não é uma lógica de planejamento do Náutico, de eu estou planejando 2022 para 2023, que eu vou formar um ativo, que eu vou formar um time forte para o próximo ano, que eu estou valorizando a base. Não. Simplesmente foi o Pernambucano e acabou. Se isso para mim basta, e segue a bola, e planejamento zero. É isso mesmo, e pronto. Para mim já resolveu. Perfeito. E aí os diretores e o ex-presidente faz tour da taça para tentar se eleger deputado. Esticar o estadual. Né? Porque o estadual, no final das contas, Celso, é só para dirigente. Chegamos a um ponto que só o dirigente é quem mais valoriza o estadual para ele ter assim uma defesa histórica de si mesmo. Celso, tu tá com 7 jogos aí, né? Quantos jogos tu tá? O perigo do Náutico é por Vamos só de 6, só 6, Celso, até acabar o turno, só para ver o que é que vem pela frente do Náutico. Do Náutico tem Tombense fora, depois Criciúma e Novo Horizontino em casa, depois Grêmio fora, Chape em casa e Ponte fora. Aí fecha. A tabela tá boa. Dá para virar ali com 22 pontos, fazer 10 pontinhos aí, 9 pontinhos. Agora não precisa voltar a vencer em casa. Não tem muita dificuldade em vencer em casa. Só ganhou um jogo em casa pro Operário. E isso é muito complicado numa Série B, né? Novo Horizontino e Criciúma que ele vai ter em casa são chatos, né? São chatos, viu? São joguinhos... São joguinhos chatos. O meu receio do Náutico é isso. Tá tão embolado ali embaixo, não tem Minardi nenhuma. Não tem. Então, e é muito perde-ganha. Então, se você estiver mais perdendo ali do que a turma tá ganhando, né? Um jogo perdido. Do que eu vi jogar, Cauê, o pior time é a Ponte. Do que eu vi jogar. Também. A Ponte o pior time que eu vi no campeonato é a Ponte. Até porque ele tá tentando fazer algo que não dá com a Ponte, né? Assim, tá muito desconectado, assim, muito. Ele não quis primeiro organizar o time defensivamente, de um modo de trás para frente, não. Ele quis fazer na Ponte meio que um Náutico ali, só que ele não tem. A Ponte tem Luca e acabou. Se não tivesse Luca, fudido. Eu não tô aqui com nenhum jogo do Vila Nova na minha referência. Não tô lembrando de ter visto jogos do Vila, que é o Lanterna, né? Mas a Ponte, para mim, é o mais fraco que eu vi. A Chape é muito fraca também. Muito fraca. Mas parece dar sinais de recuperação, né? Fez aquela gordurinha no início, roubando dos grandes, inclusive. Isso. E então, de novo roubou do Bahia, né? Um certo fôlego. Porque ela parece responder melhor. É extremamente reativa. Ela não consegue propor. É um time que tem muita dificuldade de propor. Muita dificuldade de propor. Mas parece entender isso, né? Só que contra os pequenos é chato, né? E a maioria está nesse nível, né? E o problema é isso. É porque a maioria da Série B está nesse nível. A maioria da Série B é nesse perde-ganho muito grande. Então, e aí é justamente o receio do Náutico. O Náutico não consegue fazer o que geralmente essa turma faz. É ganhar um jogo em casa, o outro empata,
Mas aí você soma 4. O Náutico não consegue fazer isso em casa e tem que fazer fora. E fazer fora é mais difícil.